Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo aqui nesse momento que nós estamos tendo aqui o Trilha Day. E aqui no nosso canal nós vamos passar 3 dias aqui compartilhando com vocês conteúdos muito relevantes. E esse Trilha Day, ele é específico e ele é muito interessante. Nós vamos falar sobre inteligência produtiva, vamos falar sobre produtividade. E inteligência produtiva, para você que está aí, para você ficar mais conectado com a gente e saber do que se trata e como é que funciona. A nossa ideia aqui, o que eu tenho, o que eu quero passar para você nessa trilha é alguns conceitos, algumas definições, algumas dicas de como você pode ser mais produtivo para você ganhar mais tempo e para você ter mais resultados, para alavancar os teus resultados, seja na tua área profissional, seja na tua área pessoal, seja numa ideia, num empreendedorismo que talvez você esteja querendo dar um upgrade ou querendo realmente ter mais resultados. Então, fica ligadinho conosco, nós vamos passar aqui 3 dias, serão 3 dias muito interessantes nesse Trilha Day, e eu espero que realmente possa somar com você e que possa ajudar você no seu desenvolvimento pessoal e profissional, tá bom? Então fica ligadinho com a gente, que vai ser muito interessante. Mas eu quero me apresentar, né? Mostrar para você aí mais ou menos quem eu sou, para que você possa estar conectado conosco. Bom, eu sou especialista em ajudar pessoas, então eu treino pessoas para que elas possam se desenvolver e principalmente desenvolver o poder de uma vida atitudinal. Só que para você ter uma vida atitudinal, alguns fatores são importantes e um deles é a produtividade. Então nós vivemos num ambiente, nós vivemos numa era que isso hoje é fundamental para você ter resultado em qualquer área da sua vida. É você ser produtivo. Só que eu quero trazer para você como é que você pode aplicar isso de forma bastante inteligente, com menos tempo, gerando mais resultados. Então eu sou pastor, sou palestrante, mentor sobre gestão de pessoas, equilíbrio emocional e produtividade. E também ajudo você a desenvolver uma vida atitudinal. Então, a nossa ideia aqui é trazer para você essas dicas e tenho certeza absoluta que vão ser aqui 3 dias de muito aprendizado, de muito conteúdo. Então, fica com a gente ligadinho, tá? Que vai ser muito incrível. Então, eu queria também compartilhar com você essa ideia e o meu objetivo e a minha intenção com tudo isso. Então, vamos lá. Primeiro, né? Qual é a minha intenção ao fazer essa trilha sobre inteligência produtiva? Mais tempo, mais resultados. Então, primeiro, aplicar os conceitos assertivos de uma vida atitudinal. Existem alguns conceitos que são fundamentais você aprender. Esses conceitos eles vão nortear você no seu desenvolvimento profissional e pessoal. Ou seja, ele vai ser importante o entendimento para você poder desenvolver então uma vida assertiva em relação a isso. Segundo, é você apresentar estratégias, eu vou te apresentar estratégias inteligentes para você desenvolver essa vida produtiva. Então, essas estratégias que eu vou te apresentar, elas são muito práticas e você vai poder aplicar e você vai começar a poder sentir a diferença. Eu já tenho aplicado essas estratégias há mais de 10 anos com algumas pessoas, em organizações privadas, em organizações religiosas, e tem sido algo incrível, os resultados têm sido muito, muito bons. Tá? E terceiro, claro, é contribuir com o teu sucesso. Então, com certeza você está aqui conosco, quer algumas informações que vão te ajudar a desenvolver a sua vida e vai te ajudar a trazer mais resultados para você. Então esse é o nosso incentivo, essa é a nossa motivação e esse é o meu desejo, né, o meu objetivo de estar compartilhando com você essa ideia. Então o Trilha Day, como você pode ver aí, nós vamos estar aqui durante 3 dias, no dia 15 de junho, no dia 16 de junho, amanhã, e no dia 17 de junho, trabalhando com você sobre inteligência produtiva. Hoje nós vamos conversar sobre os primeiros conceitos que é importante você aprender: recurso, tempo e talento. Aí eu já queria deixar claro para você, já queria deixar aqui esse dispositivo já para você poder aplicar na sua vida e começar a pensar sobre isso. Você já tem tudo o que você precisa. Muitas pessoas me perguntam assim, mas poxa, eu até quero
ser mais produtivo, eu até quero ser mais organizado, eu até quero ser mais planejado, eu até quero produzir mais, mas eu não consigo, né? Eu não consigo, ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro, ou eu não tenho o que é preciso para eu colocar em prática. E aí eu vou te dizer que você já tem tudo o que você precisa e a nossa aula de hoje você vai perceber isso. Então, fica ligadinho que vai ser muito bom. Amanhã nós vamos falar sobre velocidade. Então, é muito importante você acelerar a sua inteligência emocional e o seu prestígio pessoal. Então, isso amanhã nós vamos conversar como é que você vai desenvolver isso, como é que você vai fazer. E no terceiro dia, no dia 17 de junho, nós vamos estar falando sobre o piloto. E o piloto é você. O que o piloto precisa? Quais são as habilidades? Quais são as técnicas? É muito importante você saber quem está dirigindo. Então, esse é o nosso propósito que nós vamos estar trabalhando no Trilha Day. Então, como você pode ver aí, vai ser 3 dias muito, muito bons. Mas vamos lá para o que interessa. Vamos trabalhar hoje, nós vamos conversar hoje. Eu vou me derramar aqui com você todas as experiências e todos os meus pensamentos e tudo que eu penso sobre produtividade, tudo que eu penso sobre inteligência produtiva e como você pode colocar isso em prática. Mas para você começar, para que possamos começar nessa caminhada, eu penso que você pense como se fosse uma viagem, como se fôssemos viajar, né? Pegar a estrada. Né? E você sabe que para você pegar uma estrada você precisa ter todos os parâmetros e tudo que precisa para você tá nessa viagem é fundamental. Você precisa ver, se você vai de carro, vamos supor que nós vamos de carro, então você precisa ver como é que estão as condições do carro, você precisa saber se o destino que você quer chegar, ele é conhecido, se a rota, a estrada, se você tem conhecimento, se você conhece ou não essa estrada. Se você não conhece, você precisa usar o que nós chamamos o famoso GPS, que é fundamental nisso. E aí você precisa saber muitos outros fatores e você precisa estar bem. Né? Se você vai pegar a estrada, você precisa estar descansado, precisa estar bem para você pegar uma estrada. Então, hoje eu quero te convidar para a gente pegar essa estrada da produtividade e no final te ajudar a chegar lá nesse destino que tanto você quer. E para hoje nós vamos começar com o GPS. E esse GPS eu chamo de recurso, tempo e talento. Recurso. Será que eu preciso tanto assim de recurso para eu começar alguma coisa, para eu começar a me planejar, para eu começar a me organizar, para eu começar um empreendimento? O que eu preciso de fato? Tempo. Talvez você pergunte assim, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo, eu faço tanta coisa que não dá. Talvez seja uma dúvida que você tenha no seu coração, né, na sua mente. E talento. Mas eu não sei fazer nada. Ou eu até sei fazer, tenho aquela ideia, mas eu não sei por onde começar, não sei quem pode me ajudar. Então, nessa trilha de hoje, você vai entender que você precisa de um sistema de navegação capaz de te levar ao controle da sua vida. Você precisa ter um GPS. E esse GPS eu vou te dar na trilha de hoje. Então é fundamental isso. Segundo, o controle da sua vida nada mais é do que você ter a atitude correta. E a atitude correta hoje. Você precisa ter a atitude correta hoje. Você precisa entender que você precisa tomar o controle da sua vida hoje e não amanhã. A viagem que eu estou te chamando para fazer é para viajar agora. É para a gente ir agora, pegar a estrada que tanto você quer pegar, né? Talvez tenha procrastinado, tenha relutado, para chegar no destino que tanto você deseja. Então eu quero caminhar com você, eu quero trabalhar isso com você e quero te ajudar a chegar lá. Então é muito importante você entender que o controle da sua vida precisa ser tomado hoje. E terceiro, você precisa fazer algo diferente para mudar essa rota. Talvez para onde você está indo é uma rota de vida ou morte, é uma rota que talvez você não está contente, você não está satisfeito. É um caminho que não está te levando ao destino que tanto você quer. Então você precisa fazer algo diferente para mudar isso. Então, fica conectado com a gente, aqui comigo, que eu vou te ajudar nesse caminhar. Está pronto? Vamos lá? Vamos começar? Né? Vamos pegar esse GPS, vamos ajustar esse GPS, vamos trabalhar para que a gente realmente consiga chegar no nosso destino final, tá bom?
Como você vai começar a ter o controle da sua vida? O que que você precisa entender para que você comece, para que você comece a ter uma produtividade mais assertiva, para que você comece a agir de forma inteligente? O que que você precisa ter? Como é que você faz para controlar isso? Como é que você faz para começar isso? E aí eu vou disponibilizar para vocês aqui 3 passos, 3 características que são fundamentais para você começar a ter o controle da sua vida, para que você comece a ser produtivo. Primeiro, vamos conversar sobre recursos, tá? É muito importante a gente entender o que nós temos. Lembra que eu falei para você? Você já tem tudo o que você precisa, então como é que isso funciona? Segundo, eu vou falar para você sobre o código 6. E aí esse código 6 aqui, ele vai ser a tua aplicabilidade. Nós vamos caminhar juntos, você vai aplicar esse código 6 e aí você vai começar a ter alguns resultados bem interessantes. E terceiro, é muito importante você descobrir, né, e você encontrar, você identificar a tua paixão e o teu propósito. Então, nesse caminhar dessa trilha de hoje, eu vou te mostrar como é fundamental você saber qual é o teu propósito, né? E é a paixão que te impulsiona e que vai te impulsionar até o teu destino final. Então, nós vamos conversar sobre isso, é fundamental. Mas eu queria deixar aqui com vocês algumas perguntas para a gente poder se conectar aqui e para você poder refletir, para você poder pensar se você está sendo produtivo ou não, como é que você pode melhorar isso, tá? Então, primeiro, não sei se você já fez essa pergunta, provavelmente sim. Por que que algumas pessoas conseguem ter resultados com tão pouco e talvez você não tenha esses mesmos resultados? Já parou para pensar sobre isso? Você já viu, você acompanha pessoas, você segue pessoas na internet, no Instagram, nas mídias sociais, você tem algum amigo e tal, e parece que aquela pessoa tinha tão pouco recurso, talvez você julgava ter tão pouco talento ou até tão pouco conhecimento quanto você tem, mas ela gera resultados mais significativos do que você tem gerado. Já parou para pensar sobre isso? Talvez você já se perguntou como é que você vai começar algo, como é que você vai começar a ser produtivo em algo, se você não sabe nem o que e nem como fazer. Muitas pessoas, elas procrastinam, elas não desenvolvem algo porque simplesmente elas não sabem o que fazer e talvez se elas sabem o que fazer, elas não sabem como fazer. Então, eu não sei se você já percebeu, se você já teve essa reflexão, esse pensamento, mas talvez você olhando a internet, as mídias sociais ou passando em frente a algum estabelecimento, alguma rua, algum local, você percebeu, você viu uma ideia, você viu e disse assim, poxa, eu pensei nessa mesma ideia. E por que será que aquela pessoa conseguiu colocar em prática e você não? Então, isso tudo é muito importante a gente poder avaliar para poder ajustar isso, tá? Então, o GPS que eu vou te apresentar hoje vai te direcionar justamente para a resolução desse conflito, tá? Resolução dessa pergunta. Como vou conseguir conduzir essa ideia se não tenho tempo? Não tenho tempo para nada. Trabalho o dia inteiro, vou para a faculdade à noite, a minha vida é assim, uma corrida, sou casado, tenho esposa, filhos, e uma série de coisas que parece que toma todo o teu tempo. E aí você se pergunta, eu até tenho a ideia, eu até sei como fazer, mas eu não tenho tempo para implementar, não tenho tempo para me organizar. Calma, vou te ajudar nesse processo. Você viu aí como o Rodrigo e a Beatriz fizeram, como é que eles se prepararam, como é que eles se organizaram, como foi importantíssimo eles saberem como ajustar o GPS para poder chegar até o destino que eles tanto desejam. Eles já estão ainda nessa caminhada, mas logo, logo terão resultados. Isso pode acontecer com você, claro que pode, né? Então, vou te ajudar nesse processo. Como vou assumir compromissos se eu não posso dar conta? Isso está muito relacionado ao tempo, né? Você identifica que não tem tempo e aí você se questiona, como é que eu vou assumir esse compromisso se eu não tenho tempo, se eu não posso dar conta? Talvez você já tentou várias vezes,
se organizar, se planejar, ser mais produtivo, colocar ideias em práticas, mas por falta de tempo, e aí você diz assim, eu não posso dar conta, e aí acaba vindo aquela frustração. E aí, por medo de se frustrar, aquilo fica guardado. Aquele projeto, ele fica guardadinho lá, né, trancafiado na sua memória, na sua mente, e ele não produz nada. Olha, entenda uma coisa, você nasceu para produzir. Se você não está produzindo, outras pessoas estão produzindo e estão ganhando os resultados que você poderia estar ganhando. Simplesmente porque você não está produzindo. Talvez um sistema te aprisionou, te colocou dentro de uma caixa. Talvez a tua condição de vida, você acha que não tem capacidade de implementar algo. Então, hoje nós vamos desmistificar tudo isso, eu vou te ajudar nesse processo. Vai ser muito bom e muito interessante, tá bom? Então, essas perguntas elas são fundamentais para você poder fazer essa reflexão. Isso passou também comigo, né? Ao longo desse tempo, eu também tive experiências de frustrações, de projetos que eu comecei e que não deram certo, de ideias implementadas e que não foram para frente, de coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Então, tudo isso passa pela vida da gente, mas o segredo está na atitude. Como é que você vai responder a essa condição? Aqui vai um dispositivo para você, presta atenção. Você não é a condição em que você está. Com a atitude correta, você pode sair da condição em que você está. Com o GPS ajustado, você pode mudar, você pode começar a transformar a sua realidade. Você é chamado para produzir, para dominar e para ser um agente de transformação de realidades. Então, isso aqui já é uma dica, já é um caminhar que eu estou te passando, que é para você já começar a pensar, para você começar a anotar e começar a implementar algumas coisinhas aí com você, tá bom? Então, eu passei por isso também, né? Eu costumo dizer que eu estive preso numa caixa por muito tempo, né? Mas ao sair dessa caixa, com esse desejo de sair dessa bolha, dessa caixa, pude enxergar um mundo totalmente diferente e pude ver que o segredo está simplesmente em tomar uma atitude, né? Dizem que se você está no fundo do poço, só tem um lugar que você pode olhar, que é para cima, que é para a saída. Então, é para lá que eu quero te conduzir, é para o destino final que você tanto deseja e busca, e é para lá que eu vou te ajudar, tá bom? Então, primeiro, tá? O que você vai estar fazendo? Você vai reavaliar o teu desempenho. Então, você vai anotar agora, você vai pensar e refletir, você vai reavaliar tudo o que você faz e tudo aquilo que você transmite. Isso é fundamental. Tá? Eu vou, ao longo aqui dessa trilha, disponibilizar para vocês alguns gatilhos, alguns dispositivos. Esses dispositivos você vai anotando. Tá? Depois você pode fazer uma tabelinha e você pode então ir implementando alguns. Se você já implementa, você dá o OK lá, tá bom? Isso é fundamental. Então, não sei se você já fez isso, mas reavaliar tudo que você faz e tudo aquilo que você transmite, tá? Isso é fundamental. Segundo, você vai mudar aquilo que hoje representa um peso para você, tá? Uma barreira. Então, se você tem tido alguns limites, você vai tentar identificar esses limites que não deixa você prosseguir. Aí você vai ser sincero com você mesmo nessa situação, tá? Esse é o primeiro, você vai reavaliar o seu desempenho, você vai reavaliar o seu desempenho naquilo que você faz, naquilo que você transmite, e você vai reavaliar o seu desempenho na forma dos limites. Quais são os limites que estão te parando, te barrando para você atingir aquilo que tanto você deseja, né? Chegar no teu destino final. Tá? Então essas são as duas primeiras coisinhas. A segunda, né, dentro dessa avaliação que nós estamos fazendo aqui, dessa conversa, se propõe a vivenciar novas experiências. Então, há muita resistência das pessoas em vivenciar novas experiências. Muitas das vezes por medo mesmo, por não saber, né, medo do desconhecido, por não saber como o resultado final, qual será. Mas eu queria te chamar para você
desenvolver na sua vida essa atitude de você vivenciar novas experiências. Isso é fundamental e super importante. Eu me lembro muito bem quando eu tinha por volta dos 21, 22 anos e precisei fazer minha primeira viagem fora da minha cidade, uma cidade bem maior, né? Uma cidade, uma metrópole aqui no nosso Brasil e sozinho. Então, há aquele receio, há aquela mistura de medo, de motivação, mas a experiência de você ir e vivenciar aquela situação, ela é importantíssima. Tá? Então, a primeira coisa, vivencie novas experiências. Tá? Então, é muito interessante aprender isso. Se você colocar isso em prática, você vai ver, você vai ter um passo além da sua produtividade, da sua assertividade. Você vai conseguir ter mais resultados. Por quê? Porque você vai aprender com experiências, com a sua própria experiência e com a experiência de outras pessoas. Isso é fundamental para você produzir, tá? E você vai ter disposição para agir. Disposição para agir é muito importante. A inatividade, ela é muito prejudicial. É você estar num estado de zona de conforto. Você precisa se levantar, sair da zona de conforto, sair dessa inatividade e tomar a atitude correta que é necessária, tá bom? Então, isso é fundamental. Eu queria contar uma história para vocês. Foi uma aventura que eu tive nos Estados Unidos que foi muito interessante e tentando aqui resumir para você um pouquinho do que aconteceu. E nós estamos falando hoje sobre GPS, então essa história é bem interessante. Fiz uma viagem com um grupo de amigos. Eu, minha esposa, um grupo de amigos, eu, minha esposa, meu filho, não tinha nem 1 ano de idade ainda, e fomos aos Estados Unidos passear, conhecer e tudo mais. E fomos com um grupo mais ou menos de 10 pessoas, né, nosso grupo total. Alugamos os carros, aquela coisa toda, né, já foi uma aventura desde o início. Mas o que eu quero trazer para você aqui é que eu tinha um GPS, que era de um amigo, que ele tinha me emprestado. Já tinha ido aos Estados Unidos, já tinha usado esse GPS lá e ele cedeu e aí eu levei esse GPS para a gente poder se locomover. Lembra, você vai fazer uma viagem, você traça as rotas, mas é importantíssimo você usar o GPS para você não se perder. Né? E é incrível que eu consegui me perder com o GPS. Não me perder, mas tomei a rota mais longa, né? Fiz uma viagem que deveria durar 40 minutos. Fiz essa viagem em 2 horas. Então, o grupo de amigos saiu na frente, foi para o destino que nós queríamos, era um parque, né, nos Estados Unidos. E lá eles aproveitaram um pouco mais do que a gente, porque eles chegaram lá em 40 minutos. E o engraçado é que nós fomos, né, e eu e minha esposa, e aí a gente foi passando 40 minutos, 1 hora e não chegava, mas a gente confiando que o GPS estava certo, confiando que estava tudo certo, nós vamos chegar. O GPS está acusando aqui, está me dizendo que nós vamos chegar daqui a tantas horas, então nós vamos chegar. E a gente foi. E aí eu tive aquela curiosidade de saber por que meus amigos chegaram em 40 minutos e nós chegamos em 2 horas. Por que eles conseguiram chegar no destino com menos tempo e eu consegui chegar no mesmo destino que eu queria, mas com mais tempo, com mais estresse, com mais dor de cabeça, com mais cansaço. E aí me deu aquele estalo e eu fui olhar as configurações do GPS. E lá estava a configuração como rota mais longa. Aí eu já fiquei muito decepcionado, frustrado. Estava configurado de uma forma diferente lá. E eu falei, não acredito que isso aconteceu. Na nossa vida, isso acaba acontecendo. Às vezes a gente configura a nossa vida como rota mais longa. A gente não tem a atitude de fazer os ajustes que são necessários na nossa vida. Então é muito provável que você consiga realizar algumas atividades, é muito provável que você consiga fazer alguma coisa, mas não com mais tempo e não com mais resultados. Né? Eu poderia ter aproveitado mais no parque. Eu poderia ter curtido mais. Eu poderia ter chegado lá com menos tempo. Né? Então, cheguei cansado, frustrado e não aproveitei o quanto eu deveria ter aproveitado.
Então, não tive bons resultados e utilizei muito do meu tempo. Então, com o GPS ajustado, você vai utilizar menos tempo e você vai ter mais resultados. Então, essa é a nossa proposta da trilha hoje e é isso que eu chamo de ser inteligente produtivamente. Então, espero que você possa estar pegando isso daí, anotando e se conectando conosco, vai ser muito interessante. Mas vou passar para vocês quais são os ajustes que é necessário fazer. Então, você vai fazer o ajuste em 3 áreas. Na primeira área é recursos. Muita gente não tem a atitude de começar algo, de se organizar, de planejar, ou de ser produtivo, de se sentir produtivo, de realmente desenvolver, porque acha que não tem condições, não tem recurso para fazer isso. E eu falei para você, você já tem tudo que você precisa, isso é importantíssimo, eu vou te mostrar como isso acontece. Você vai entender aqui nessa trilha que você precisa decodificar a sua mente, tá? Sua mente está codificada e tem algumas coisinhas que você pode estar implementando. E essa implementação passa por dispositivos de destravamento. Então, primeiro, recurso. Recurso, você já tem tudo o que você precisa. Recurso nada mais é do que ideia. Você tem ideia, eu tenho ideias, todas as pessoas têm ideias. No momento atual que nós estamos vivendo, a ideia ela é fundamental, ela é o recurso principal para você ser produtivo, para você implementar uma inteligência produtiva, tá? Para você ter mais resultados, para você ter mais tempo. A ideia, tá? E como é que essa ideia ela vai ser trabalhada? Como é que ela, tudo bem, ideia, eu tenho um monte de ideia, mas não consigo implementar, não consigo fazer. Então, como é que isso vai funcionar? Aí é que a gente vai trabalhar na decodificação, né, no destravamento da sua mente, para que essas ideias elas possam ter o impulsionamento correto e aí sim, você começar a fazer os ajustes necessários, gerando menos tempo, gerando mais resultados, ok? Então, você já viu alguém produzindo algo que você já tinha pensado em fazer, mas que simplesmente não fez? Você pensou, teve a ideia, mas como você não fez, outra pessoa fez, aquela pessoa está tendo o resultado e você não, e você fica se sentindo, quanto tempo eu perdi? Como eu poderia ter feito? Como eu poderia ter gerado os mesmos resultados? Né? E aí você fica, aí já você se frustra, né, em relação a isso, né? Ou talvez você teve uma ideia, talvez você nunca viu ainda ninguém implementar, mas você se pergunta, será que funciona? Será que vai dar certo? Você pode se perguntar, poxa, mas eu não tenho dinheiro para colocar em prática. Eu preciso de dinheiro. E se eu perder meu tempo? Se eu fizer, não der certo e perder meu tempo? Né? Como é que eu vou implementar essa ideia? Por onde eu começo? Como é que eu faço para enxergar o mar de possibilidades que essa ideia pode ser implementada? Todas essas dúvidas e perguntas eu chamo de codificação da mente. Nada mais é do que a sua mente, ela foi treinada para outra coisa. Ela foi treinada para você não despertar isso, não agir. Isso é da nossa sociedade, isso é do nosso sistema educacional. E aí essa codificação, ela faz com que você então não se torne produtivo, que você viva no automático. E aí eu queria colocar uns dispositivos agora de travamento, de destravamento em você, para você poder dirimir essas dúvidas, essas perguntas que você tem, e aí você começar então a inserir dispositivos de impulsionamento que vão te ajudar a dar o impulso necessário para você colocar as ideias em práticas com menos tempo e com mais resultados, né? Então, vamos lá. Espero que você esteja anotando tudo. É super importante você estar anotando e tá aí refletindo de como você vai colocar tudo isso em prática. Primeiro, procure as pessoas que te incomodam positivamente com aquilo que elas falam, com aquilo que elas te desafiam a fazer e com aquilo que elas te inspiram por aquilo que elas estão fazendo. Você vai seguir essas pessoas.
aqui vai um segredo, modelagem. A modelagem ela é um combustível muito poderoso para você colocar ideias em prática, para você poder ser assertivo naquilo que você está querendo fazer, para você saber maneiras de como você pode produzir algo, para você saber como você pode investir menos tempo e ter mais resultados. A modelagem é fundamental para isso. Então, você vai ter modelagens. As crianças são assim, elas são conduzidas por modelagens. Né? Elas modelam seus pais primeiro. E nós, né, você que está aí, você vai começar a seguir pessoas, principalmente nas mídias sociais, que de fato são modelagens para aquilo que você está buscando. Então você tem uma ideia, você quer ser mais produtivo, você quer usar menos tempo, você quer ter mais resultados, então você vai seguir pessoas que te impulsionam a isso. Então pessoas que te incomodam positivamente, ou seja, poxa, aquela pessoa está fazendo exatamente o que eu era para estar fazendo, né? Elas falam que é para você estar fazendo isso e elas estão fazendo. E aí você se modela nelas. Não é que você vai seguir tudo que elas falam ou fazem, mas elas servem como um combustível para te ajudar a sempre relembrar que você está numa viagem, seguindo uma rota e ajustando o teu GPS. Então, quando você modela em alguém, você consegue fazer pequenos ajustes no GPS da sua vida para você poder atingir os objetivos que você quer, tá? Então, os resultados desse dispositivo eles são muito interessantes. Como eu falei, eles vão te impulsionar, né? Dentro da ideia que você tem. Lembra, recurso é igual a ideia. Tudo começa com uma ideia. Nós temos aí vários exemplos que nós podemos citar de grandes empresários, por exemplo, de grandes sonhadores, de grandes criadores que tiveram grandes resultados porque tiveram uma simples ideia, né? Então, você pode ver, por exemplo, a Uber, por exemplo, né? Onde o seu criador, quando criou a plataforma, ele teve a ideia, e a ideia que ele teve, depois ele transformou com a atitude correta num negócio hoje que é conhecido mundialmente, né? E é muito interessante que a ideia que ele teve, na sua mente, que já é destravada por natureza, né? Ele teve essa ideia assistindo um filme. Então a modelagem dele foi um filme que o ajudou a produzir essa ideia e junto com um grupo de amigos ele conseguiu colocar em prática a sua ideia e hoje é o que é como nós conhecemos, tá? Então, modele, que isso vai ser muito importante. O que você vai fazer depois que a ideia surgir? Você vai usar modelagem, você vai envolver pessoas, que foi isso que ele fez, né? O criador da Uber, ele envolveu seus amigos. Então você vai envolver pessoas, mas não é qualquer pessoa. Às vezes, alguém da tua família não serve para ser o teu parceiro, né? Às vezes aquela pessoa mais próxima de você não serve para ser o seu parceiro. Mas é muito importante você entender que, servindo ou não, sim ou não, você vai precisar envolver pessoas. Envolver pessoas é o segundo segredo de uma produtividade inteligente. Tá? E aí a gente vai trabalhar nessa trilha, né, nesses 3 dias, essa ideia, e você vai entender um pouco mais a importância disso tudo. Ok? Sobre a ideia de você dedicar e escrever sobre ela, é importante você ter uma forma de você anotar tudo que envolva o teu recurso, que é a ideia. Então você precisa anotar. Então, uma hora ou outra vem um insight, você anota. Uma hora ou outra vem uma ideia que vai complementar aquilo que você já está desenvolvendo, aí você anota. É muito importante você registrar tudo que vem na sua mente. A nossa mente, os insights vêm e depois eles somem, né? Então é muito importante você anotar isso. Isso vai te ajudar bastante para você colocar com a atitude correta as suas ideias em prática, tá? E para cada necessidade, entenda, sempre existe uma solução, sempre existe uma ideia a ser implementada. Então você talvez está aí, você quer ser mais produtivo, só que você quer ser produtivo de forma inteligente,
você quer gerar mais resultados com menos tempo. Eu já te dei aqui vários dispositivos na trilha de hoje, e eu espero que você tenha anotado, né, todos eles, que com esses dispositivos você já pode aplicar e você já pode começar a organizar, planejar isso tudo bem direitinho, tá bom? Pessoas que estão ajustando o GPS da sua vida, elas trafegam na criação de ideias, que sempre uma envolve a outra, que envolve a outra, até você chegar naquilo que você quer, tá? E aqueles que chegam lá é porque eles, com a atitude correta, eles agiram de forma feroz, né, e disciplinados na busca de desenvolvê-las, né, comprometidos. Então, comprometimento com você mesmo, tá? Comprometimento com teus sonhos, com as tuas metas, com os teus objetivos de vida, com aquilo que você quer, tá ok? Então, quando alguém fala de recurso, automaticamente as pessoas pensam em dinheiro. Aqui você já está vendo que a palavra já não é dinheiro, a palavra é ideia. Porque se você tiver uma boa ideia, os recursos financeiros eles vão ser atraídos e eles vão ser anexados à tua ideia se ela for realmente bem trabalhada, bem organizada, tá? Então, vamos lá. Estamos trabalhando aqui com um recurso, com a ideia. Você já possui tudo que você precisa para gerar o controle da sua vida, né? Falei que controle da vida tem a ver com tempo, que tem a ver com recurso, que tem a ver com a ideia. Então, você vai chegar até a ideia. Ou seja, você já tem tudo que você tem. Tudo que você precisa, você já possui. As condições em que você vive, o ambiente em que você vive e aquilo que já está na sua mente já é o suficiente para você, então, começar a ser produtivo. Agora, basta você colocar em prática, basta você começar a criar o hábito de ter a atitude correta para você, então, poder desenvolver essa ideia, tá? Eu tenho me lembro muito uma história de um empresário chamado Bob Galvin. Ele foi um dos processos da mente criativa, né, e de organização, de planejamento da Motorola, né, da companhia. E nos anos 70 e 80, ele desenvolveu uma estratégia muito interessante com a equipe dele. Ele queria ser mais produtivo, ele queria ter novas ideias, né, dentro do projeto, e ele queria investir menos tempo e ter mais resultados. O que ele fez? Ele convocava a sua equipe em um certo determinado período de tempo, ele convocava toda a sua equipe, seu staff de trabalho, né, e para uma reunião específica, e essa reunião específica era a reunião de ideias. E ele pedia para que a sua equipe pudesse trazer anotado num papel ideias, isso no ano de 70 a 80. De um modo que aqueles que não trouxessem anotado alguma ideia dentro daquele processo produtivo, nem entrava na reunião, nem participava. Claro, não era bem visto pelo chefe. Então, ele criou essa estratégia e por causa disso, ele foi conhecido como um grande líder, como uma grande pessoa que sempre gerava melhores resultados para a companhia. Então, quanto mais você caminha em direção ao teu destino, né, ajustando o GPS e caminhando de forma correta, você vai começar a perceber que essa ideia que precisa de um recurso financeiro, talvez, você vai ver que ela vai as coisas vão começar acontecendo. Por quê? Porque tudo precisa de atitude, tá? Então, recurso, você vai ajustar o primeiro GPS. Primeira configuração que você vai fazer no seu GPS é recurso. E recurso você vai ligar à ideia, tá? Então, você quer ser produtivo, você vai começar a listar todas as suas ideias, tudo que você tem em mente, você vai começar a escrever isso, você vai começar a anotar isso, para que depois, decodificando a sua mente, você consiga colocar e implementar essa ideia, tá bom? Essas ideias aí. O código, tá? Segunda configuração que você vai fazer é o código. Eu chamo de código 6. Aqui já é a aplicabilidade. Então, primeiro conceito da ideia do recurso, né? Você já tem aí na sua mente, já está trabalhando, já está escrevendo, já está refletindo sobre isso e vai começar a se debruçar sobre isso.
Agora eu vou te passar o código, tá? Mas, como você pode ver aí, na nossa configuração aqui, no nosso material, tem algumas coisinhas que pode atrapalhar esse código de ser implementado. Então, eu quero que você acompanhe aqui comigo. Primeiro, você ter como convicção na sua mente que você não tem tempo. Se você pensar assim e agir dessa forma, realmente você não vai ter tempo e realmente as coisas não vão mudar, tá? E realmente você não vai ser produtivo. Mas a minha ideia aqui é te ajudar a ser produtivo e de uma forma inteligente, tá? Então, precisamos passar por esse campo. Não tenho tempo. Sim, você pode produzir tempo. Você pode produzir muito mais que 24 horas. Eu vou te mostrar como é que isso acontece, tá? Você pode pensar assim, poxa, eu sou desorganizado, né, de natureza. É algo que a gente precisa trabalhar juntos, mas desorganização é falta de metodologia. Então, quando você tem a metodologia correta, ela vai te impulsionar e te direcionar. Sou o único que pode realizar as atividades. Eu sou a única pessoa que sou capaz de realizar as atividades. Então, esse pensamento ele é muito limitado, tá? Então, o código 6 ele te ajuda a quebrar isso também, essa crença limitante. Não tem um suporte de ninguém. É quando você se sente só e você acha que ninguém vai comprar a ideia, ninguém vai te ajudar e que você não, por causa disso, você não consegue colocar em prática. Também nós vamos tentar quebrar isso, tá? Albert Einstein já dizia que a falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Então, código nada mais é do que uma metodologia. Então, eu vou te passar agora uma metodologia que você vai aplicar, ok? Para fazer o quê? Para ajustar o GPS. Hoje nós estamos falando sobre ajustando e configurando o GPS da sua vida. Para que você possa fazer o quê? Para que você possa direcionar o seu veículo, né? Ajustar a sua rota e chegar no destino final com menos tempo, gerando assim mais resultados, ok? Então, acompanha comigo. O que seria essa metodologia? Eu chamo de fator 6x6, tá? São 6 prioridades em 6 semanas, ok? Então, você quer começar a ser produtivo? Você vai fazer o quê? Você vai desenvolver uma metodologia de tiro curto. Não sei se você já conhece, tem provas, por exemplo, nas Olimpíadas de atletismo, natação, que são conhecidas como provas de tiro curto. Você liga a televisão para assistir essas provas, né? O nadador pula na piscina, o corredor prepara e dá a primeira passada, quando você viu já acabou a prova, né? De tão rápido que foi, de tão objetivo que foi, de tão direcionado que foi. Então, esse fator 6x6 ele é um fator de tiro curto, ok? Então, é para você aplicar dentro num prazo de 6 semanas. Né? São 6 prioridades em 6 semanas. Então, se você afirma que não tem tempo, agora você vai começar a organizar o teu tempo. Tá? Então, esse fator ele é muito importante e te ajuda a organizar o teu tempo, o teu planejamento de vida. Tá? Porque o tempo ele é o resultado justamente do controle da tua vida, tá? Então, o tempo é medido pelas prioridades e ele é construído com métodos. Então, aqui eu quero te ajudar nesse primeiro processo a organizar o teu tempo, né? A desenvolver as suas prioridades para que você possa, então, começar a ser mais produtivo, ok? Então, o fator 6x6, ele aplicado de forma correta e compromissada, ele vai dar bons resultados para você, ok? Então, como é que você vai começar esse start? Como é que essa estratégia ela vai começar a ser desenvolvida? Então, eu vou te dar aqui 3 passos, e esses 3 passos eles vão te ajudar, então, na aplicação dessa metodologia, ok? Então, o primeiro passo é que você vai responder algumas perguntas. Então, anota aí para você depois tá respondendo essas perguntas. O que eu consigo fazer num prazo de 6 semanas? Você vai elencar o que você vai elencar tudo. Tudo que você consegue fazer. Tudo que você precisa fazer num prazo de 6 semanas. Né? Então você vai anotar tudinho. Tá? Depois,
quais decisões somente eu posso tomar? Quais decisões somente você pode tomar? Que não depende de outras pessoas, é só você. Você anota também essas decisões que só você pode tomar. Terceira perguntinha, quais iniciativas apenas eu posso realizar? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar em relação aquilo que você consegue fazer nesse prazo de 6 semanas, né? As atividades que você precisa fazer. Então, quais são as iniciativas? O processo de anotar, o processo de você colocar numa plataforma digitalizada, de você anotar no papel, isso é fundamental porque isso vai trabalhar no teu sistema, tanto do neocórtex, que é o sistema mais racional, como no teu sistema límbico, que é o sistema mais emocional. Então, esse fato de anotar ele é fundamental e muito importante. Tá? Apesar de a gente ter a tecnologia, mas eu costumo muito também algumas coisas anotar no papel, fazer alguns desenhos, alguma coisa, que isso me ajuda a colocar na minha mente, me ajuda a destravar, sabe, um pouco daquelas áreas que diz assim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. Então, quando eu anoto, isso é fundamental. Qual projeto ou ideia eu deveria transformar em um grande sucesso? Então, quando você passa pensando naquilo que você consegue fazer num prazo de 6 semanas, as decisões que você precisa tomar, as iniciativas que você tem que ter, fica muito mais claro e muito mais interessante de você trabalhar qual é o projeto que você deveria transformar em um grande sucesso. Lembre-se, o segredo está em pessoas, tá? Em pessoas. São pessoas que vão te ajudar a ser mais produtivo, são pessoas que vão te ajudar a gerar mais tempo e são pessoas que vão te ajudar a gerar mais resultados. É por isso que eu falei anteriormente que pessoas elas são fundamentais nesse processo, tá? Então, mas você vai colocar aí, primeiro passo do fator 6x6 é responder essas perguntas, ok? Aí você respondendo essas perguntas, você vai para o passo número 2. Você vai colocar as datas de início e fim para a realização desse fator, tá? Tanto de início quanto de fim. Então, na primeira semana, o que eu vou fazer? Aí você coloca aí, data de início e de término dessa atividade. Tá? Você vai colocar atividades e aquilo que você consegue fazer no prazo de 6 semanas. Não adianta também colocar aqui algo que você quer fazer, mas você sabe que não consegue fazer. Porque o que eu quero te treinar aqui é que você comece a desenvolver uma mente produtiva. Então não adianta você começar com aquilo que parece ser impossível, porque você mesmo já disse que não tem tempo. Então você vai listar aquilo que você consegue fazer. Se você parar para pensar, você vai identificar muitas coisas que você consegue fazer, ok? E aí você vai listar aqui e você, teoricamente, vai listar 6 fatores, 6 atividades. Então você vai listar e colocar semana 1, o que eu consigo fazer? Aí vou começar no dia tal e terminar no dia tal. Semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 e finalizando semana 6. E aí aqui eu faço até um incentivo para você. Presenteie você mesmo. Né? Compre um presente para você mesmo e você só vai abrir esse presente no final das 6 semanas. Tá? Então é isso que você vai fazer. Tá? O que nós estamos fazendo aqui? Treinando o teu cérebro para ele ser produtivo. Você talvez procrastina, talvez é desorganizado, talvez não é planejado. Você quer ter bons resultados, você quer ter mais tempo, mas você não consegue. Então aqui esse treinamento, essa trilha aqui é um treinamento para te ajudar a chegar lá. Você vai ajustar o GPS, aplicando o fator 6x6, fazendo as perguntas necessárias que precisam ser feitas e colocando datas de início e de fim para cada atividade. E as atividades são aquelas que você consegue. Aquelas que você não consegue ou que você acha que não consegue, essas a gente vai trabalhar depois, tá bom? E terceiro, você vai listar, né, estabelecer as 6 prioridades mais urgentes do seu projeto de vida. Quais são as 6 prioridades que você tem? Então você vai colocar aí de 1 a 6, é aí que você só vai listar quais são as prioridades. Vamos supor, você quer começar um negócio próprio. Você encara isso como uma prioridade número 1. Você coloca lá, ter um negócio próprio. Prioridade número 2, eu quero
trocar de casa, por exemplo. Então, você coloca lá, prioridade número 2 é trocar de casa. As prioridades, elas não têm datas, elas não são baseadas na semana, tá? As prioridades, elas são exatamente aquilo que, agora sim, você vai colocar aquilo que parece impossível, que você quer, que é urgente, mas que você diz assim, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho dinheiro. Aí você coloca aquele monte de objeções, tá? Então, você vai colocar quais são as 6 prioridades mais urgentes dentro do seu projeto de vida. Então, esse é o fator 6x6 aplicado em 3 áreas que você vai fazer. O que esse fator vai te ajudar? Ele vai começar a treinar o teu cérebro. Tá? Você pode, por exemplo, estender, você faz esse primeiro exercício das 6 semanas, depois você pode estabelecer novas 6 semanas. E as prioridades, você vai aplicar isso nas suas prioridades. E nas suas prioridades, você vai começar eliminando aquelas prioridades que já foram resolvidas, que já foram atingidas. E esse treinamento vai virar para você um automático tão incrível e maravilhoso que quando você for desenvolver tudo que você quer desenvolver na sua vida, você vai já ser assertivo, você já vai ser direto ao ponto, é o teu GPS ajustado, você já vai saber como atingir os teus objetivos com menos tempo. Tá? Então, essa é o nosso segundo passo do Trilha Day aqui. Já falamos sobre recursos, né? Que é a ideia. Já falamos sobre o código, que é o fator 6x6, 6 prioridades em 6 semanas que você vai estar fazendo. E, por último aqui, no nosso Trilha Day, nós vamos falar sobre o destino. Tá? Então, como você pode ver aqui, nesse mapinha, esse pontinho aqui nesse mapinha é você, tem aqui o símbolo do GPS, onde você vai estar ajustando a sua rota, né? Você tem a linha do tempo e a linha do recurso. Você começa com o recurso 0, somente com a sua ideia. Você tem o tempo, que talvez você comece com 0 de tempo, mas a partir do momento em que você inicia o trajeto até o seu destino final, você vai ajustando isso. O teu tempo vai sendo reajustado. Os teus recursos também vão sendo reajustados. Tá? E como é que você chega até o destino final? Aí entra a terceira característica do GPS, tá? Que é o talento, que é fundamental. Né? Talvez você se pergunte, mas eu não sei o que fazer, eu não sei eu não tenho conhecimento no que eu sou bom. Então, é fundamental você ser treinado nisso, você descobrir qual é o teu propósito, qual é o teu talento e como é que você vai chegar lá. Então, em que você acredita no fundo do seu ser? Eu queria te fazer essa pergunta. O que você acredita no fundo do seu ser? Isso é um treinamento, uma pergunta, para te ajudar a refletir sobre o teu propósito, ok? Que você tem recurso, você tem tempo, o teu propósito é a estrada que vai te conduzir até o destino, ok? E qual é o destino? É os teus resultados que tanto você quer, com menos tempo. Isso nós chamamos de produtividade assertiva ou produtividade inteligente. Então, primeiro, em que você acredita no fundo do seu ser? Segunda pergunta para você hoje é: quais os valores e convicções que você cultiva? Responde essas perguntas que vai ser um grande norte para você achar o teu propósito. Ok? Para que você vai conseguir alinhar a tua ideia, você vai conseguir alinhar, você já tem essa ideia já estabelecida, porque você já trabalhou o fator 6x6, agora você vai alinhar aí a tua rota para o destino final com essas duas perguntinhas. O que você acredita no fundo do seu ser e quais são os valores e convicções que você cultiva. Isso aqui também existe uma técnica e uma metodologia para estar fazendo e eu vou estar mostrando para você aqui, tá bom? Então, fica conectado aqui comigo que vai ser muito interessante essa parte aqui que eu vou estar trabalhando com você. Estabeleça só voltar aqui, para essa pergunta, você acredita no fundo do seu ser? Estabeleça o seu comentário, a sua resposta, e nos valores, você coloca aí no mínimo 3 valores, tá? Que você tem convicção
e que você cultiva. Só para não ficar muito aberto, você coloca aí 3 valores que são muito importantíssimos. Então, destino final nada mais é do que o propósito final, né? Você identificar, você definir esse propósito. E como é que você faz para definir esse propósito? Como é que você faz para encontrar esse propósito? Então, como você pode ver aqui, né, no slide aqui, no material, você vai passar por 3 áreas, tá? Nessa caminhada em busca da adequação, do ajuste do teu propósito até chegar no destino final. Você vai passar por 3 áreas. A primeira, você vai encontrar a sua identidade, tá? Então, parar de fazer coisas no automático e descobrir sobre o que você vai dominar nesse mundo é o que se trata identidade. Então eu queria que você fizesse agora uma declaração de quem você é. Observação, presta atenção. Não liste o que você faz. Não estou pedindo o que você faz. Estou pedindo para você escrever o que você é. E o que você é baseado em valores, convicções, personalidades, características emocionais e tantos outros. Por que isso é importante? Porque ao fazer isso, você vai começar a descobrir quem você é, a sua identidade. Tá? Então você vai começar a se descobrir e saber a sua identidade é fundamental nesse processo, tá? Da produtividade. E muitas pessoas às vezes reclamam e me procuram e dizem: poxa, Elias, eu não consigo, não tenho tempo, sou desorganizado. É porque você ainda não traçou um rumo adequado, você não fez o ajuste e você não sabe nem quem você é. Tudo que você tenta não está identificado com o que você é, não está conectado com aquilo que você é. Porque talvez seja uma ideia que salte aos seus olhos de fazer, mas não é quem você é, né? Então, é muito importante você tentar descobrir, né, a tua identidade. Para te ajudar a descobrir a tua identidade, você vai então fazer essa aplicação dessa declaração. Você vai escrever uma declaração de quem você é. Aí você escreve lá seus valores, as suas personalidades, né? Começa com o seu nome, alguma experiência que te ajudou a encontrar isso, ou que vai te ajudar a encontrar isso. Segundo, são as frustrações. Você vai listar as 3 maiores frustrações que você já teve, ou quem sabe até está tendo. Tá? Por que é importante entender as frustrações? Porque no caminhar, nessa rota de encontrar o teu propósito e chegar até o destino final, insucessos vai fazer parte. As frustrações é como se fosse aquelas pedras no meio do caminho, aqueles buracos no meio do caminho, que você tem que estar desviando, que você tem que estar andando com mais atenção. Ou talvez aquele pneu furado, que ao passar por um buraco, fura o pneu, você tem que encostar e trocar aquele pneu. Ou aquele combustível que precisa ser colocado, você para no próximo posto de combustível e lá não tem gasolina. Aí você precisa ir para o próximo. Então, as frustrações elas são importantes porque elas vão trabalhar o teu emocional. E aí, o teu emocional é fundamental para você ser produtivo. Porque alguém produtivo, ele faz o que tem que ser feito. Para isso, ele precisa impulsionar a inteligência emocional dele. E as frustrações elas são importantes nesse processo. Não existe sucesso sem insucesso. Não existe você alcançar alguma coisa sem antes ter experienciado alguma falha, algum erro. Eles são fundamentais para isso. E terceiro, para te ajudar a encontrar o teu propósito de vida, é a esperança. O que eu traduzo aqui com esperança? Esperança nada mais é do que você listar 3 paixões que você possui. Então você vai listar as 3 maiores paixões que você possui, que você gosta de fazer. Por exemplo, eu gosto muito de ensinar, então isso é uma paixão. Estou aqui com você, me derramando, me colocando tudo que eu aprendi ao longo um pouco mais de 10 anos de experiência, de convivência, tudo aquilo que eu já aprendi em organizações, em empresas privadas, tudo aquilo que eu aprendi na minha vida, estou aqui gratuitamente jogando isso para vocês, mostrando para vocês, tentando ajudar vocês nesse processo, ajudar você nesse processo. Então, essa é uma paixão minha, ensinar.
né? Tanto é que eu estou aqui. Então, quando você cria e desenvolve, você escreve essas paixões, você tem consciência dessas paixões, isso vai ser mais um norte para você encontrar o teu propósito. Aí você vai identificar que você não consegue fazer mais nada a não ser aquilo pelo qual você foi criado para fazer ou criado para dominar. Então, você vai escrever essas paixões, ok? Com isso, nós finalizamos e chegamos aqui na nossa trilha de hoje, tá? Que nós falamos hoje sobre GPS, ou seja, o que você precisa saber? Sair daqui da trilha de hoje já pronto para começar a fazer algo, começar a entrar em ação. Primeiro, recurso. Tá? Recurso nada mais é do que ideia. Ideia é a atitude correta que você vai ter em relação a isso. Para você poder ter a atitude correta, para você colocar essa ideia em prática, ou seja, o que nós queremos aqui? Te ajudar a ser produtivo naquilo que você está querendo. A ideia de um projeto, de uma organização, de um planejamento, ele é fundamental. Qual é a metodologia que você vai usar? O código 6x6. O código 6x6, ele traz um resultado imediato. Por quê? Porque ele é uma metodologia de tiro curto, tá? Que é para poder treinar o teu cérebro. E destino. Destino, ele é, de forma intencional, chegar ao propósito da sua vida. Você foi criado para você dominar nessa terra. Você foi criado para dominar e não ser dominado. Mas para isso, o nosso cérebro, nossa mente, nossa vida precisa ser retreinada para tomar posse desse destino final que nós queremos. Para isso, você precisa encontrar o teu propósito. Então, na trilha de hoje, tudo aquilo que nós trouxemos foi para ajustar o GPS da sua vida. Amanhã nós vamos estar falando no nosso segundo dia de trilha sobre inteligência emocional e prestígio pessoal. Vai ser incrível, você precisa estar conectado. Então fica ligadinho, você vai receber aí todas as informações no seu e-mail, tá? Os lembretes, fica conectado, que amanhã nós vamos estar aqui no mesmo horário para a gente produzir, para a gente conversar sobre esse impulsionamento que seria a trilha número 2, a velocidade. Você está numa rota, você ajustou o seu GPS, agora nós vamos ajustar a tua velocidade. Para isso tem duas acelerações que precisam ser feitas. A aceleração da inteligência emocional e a aceleração do teu prestígio pessoal, tá bom? Então, obrigado. Amanhã a gente se vê.